Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 24 de janeiro de 2022 e nós tivemos aí o pregão de segunda-feira, começando aí a última semana do mês de janeiro e praticamente o mini índice no gráfico semanal ele está em movimento lateral, onde ele se encontra dentro dessa janela que vai de 110.537 pontos à região dos 100.900 pontos, que é onde se encontra a média móvel aritmética de 200 períodos. Como a gente sabe, as bandas de Bollinger elas são um indicador que também mostra a volatilidade, onde quando as bandas elas se alargam, a volatilidade é um sinal que a volatilidade está aumentando. Então as bandas elas estão em processo de estreitamento, onde a volatilidade ela diminui, os preços eles andam de lado e aí o mercado decide para onde vai e os preços empurrando a banda de Bollinger para o respectivo lado. A gente pode ver aqui em cima, vamos diminuir aqui para mostrar para vocês, veja como que as bandas se estreitaram e aqui os preços empurraram a banda para baixo, forçando a banda inferior à queda. Então no gráfico diário, esse estreitamento ele já se encontra há um bom tempo, com os preços oscilando dentro desse range, agora os preços na semana passada eles tocaram na banda superior, mas o DI+, ele está caindo virado para baixo e o DI- está subindo. E o ADX está baixo. Quando a tendência ela está muito forte, os preços eles consecutivamente, assim como aconteceu aqui no gráfico da semanal, eles vão empurrando os preços para cima. O DI+ ele se afasta bastante do DI- e o ADX ele sobe. Não foi o que a gente encontrou, O gráfico diário do mini índice ele não está em forte tendência de alta, ele está sem tendência, ele está em movimento lateral, ele está ficando ora baixista, ora altista, mas os preços, o volume não tem sustentado os preços no patamar em que ele está. No gráfico semanal, o DI- ele encontra-se acima do DI+. Geralmente, quando os preços eles vêm e tocam a média de 20, essas duas médias elas se encontram até cruzam, e quando isso daqui acontece, na tendência de baixa, o DI- ele nem toca no DI+, é porque a tendência de baixa está muito forte. Então nós temos uma pequena lateralização que uma lateralização no contexto de ocorrer no meio de uma tendência tende a ser uma consolidação. Os preços caem, andam de lado para voltar a cair. Essa consolidação é um movimento lateral que ocorre no meio da tendência, e uma espécie de fôlego, respiro, na verdade, respiro, a literatura chama de respiro, para a retomada aí da queda. Até porque a média de 200 do gráfico semanal é um suporte importante, então vamos ver aí se os preços eles tendem a reagir. O DI- acima do DI+ no semanal indica força baixista, as bandas estão se estreitando de modo descendente, E na semana passada o S&P 500 ele caiu forte, um baita candle barra elefante, Os preços se afastaram muito, romperam a média de 200 do gráfico diário com um suporte importante. Hoje houve queda, os preços chegaram a bater lá embaixo, mas voltaram e formamos aí um doji, um candle de dúvida, com pavio na parte inferior mais longo, e isso denota uma defesa por parte dos comprados. Só que isso pode ser um movimento de correção. O DMI de ambos estão alinhados. O DMI de ambos estão alinhados e o ADX já está perto de 30 no semanal
e no diário já está lá na casa dos 48, tá? Então esse candle de hoje indica o início de uma correção. A média de 200 do gráfico diário agora ela se comporta como uma resistência, tá? Então preços vão ter uma dificuldade para poder subir, né? As tensões aí geopolíticas em relação à Rússia e à Ucrânia estão aumentando, sem contar também os efeitos da pandemia. Então, assim, são vários fatores que sustentam, né, que nutrem, vários fatores que nutrem aí um fator de queda para a bolsa americana. E esse descolamento com a bolsa brasileira é uma questão de tempo, tá? Uma questão de tempo. Para mim, o índice Ibovespa ele vai cair, tá? Ele está nesse movimento lateral, mas ele não vai se sustentar. Para mim, esta semana nós vamos ver os preços caindo e rompendo abaixo da média de 20 do gráfico diário, tá? Essa é a minha perspectiva. O dólar está em movimento de alta, ele deu um respiro também, né? Mas ele se encontra agora abaixo da média de 20 do semanal, então tem que romper essa média, né? No semanal, o DI mais e o DI menos estão meio que embolados, né? Estão muito próximos um do outro. E no diário, o DI menos ainda encontra-se acima, mas eu acredito que ele vai oscilar bastante dentro do range aqui, ó, de 5,60 a 5,41. 5,60 a 5,41 vai ser o range aí que o dólar ainda vai oscilar bastante, tá? Vamos dar uma olhada nos principais papéis do Ibovespa. Eu acho que hoje, segunda-feira, é um bom dia para isso, tá? Pra gente dar uma olhada nos papéis que tem maior peso, começando pelo papel que tem o maior peso, já que a gente está olhando aqui o gráfico diário e o gráfico semanal. Então vamos lá olhar o papel que tem maior peso, acho que 6%, um pouco mais de 6%, Vale 3, tem esse nível, mais de 6% de peso no Ibovespa. E hoje abriu num leve gap de baixa, deu uma segurada na média de 20 do gráfico diário, mas o DI menos cruzou o DI mais, tá? Então isso aqui é preocupante, tá? Ainda mais esse gap denota força vendedora, né? Então os preços podem não se sustentar, embora no gráfico semanal o DI mais esteja acima do DI menos, o ADX está caindo. Então assim, não está demonstrando que há força compradora, tá? Que há força altista. Até porque é um papel relativamente caro, né? Vale está R$ 85,00. Então é um papel caro. Para elevar os preços tem que entrar um volume muito grande de compra, tá? E nós temos aí uma resistência muito importante em 89,26, que vai ter certa dificuldade. Agora, se romper aqui no gráfico diário, a média de 20, o alvo vai ser a média de 20 do semanal, em 77. Então ele vai cair, ele perdendo o patamar de 82, ele vai a 77, até porque também a região aqui, ó, de suporte, tá? E se perder 77, vai buscar a média de 200 do semanal em 64, tá? Então assim, Vale está não está com força compradora, o DI menos cruzou o DI mais, então não está demonstrando que vai subir, tá? Pode segurar, os preços podem ser segurados aqui, no máximo ele vai andar de lado. Não vemos força compradora, não vemos força altista que vai elevar os preços, tá? Então Vale 3 não vai puxar o Ibovespa para cima, pelo menos é o cenário que a gente vê. Petrobras esticou muito, né, por conta aí também dos preços do petróleo, né, esticou bastante, e acontece que o volume, a força da tendência aqui no ADX não correspondeu a esta extensão, tá? Era para corresponder, não correspondeu, o ADX ainda está abaixo, tanto do gráfico diário quanto do gráfico semanal. Isso demonstra que os preços vão se lateralizar por um bom tempo, até entrar uma força compradora e levá-los para cima, ou não, né? Ou não vai entrar força compradora, o mercado vai ficar receoso com o papel, essa resistência na região de 31,95 vai se estabelecer e preços vão voltar, assim como eles estão, ó, desde o ano passado, né, se
oscilando aí dentro desse range de R$ 31,95 até por volta dos R$ 20,60. Tá? Pode ser que Petrobras fique aí dentro dessa meiuca, né? Mas não vemos compradora suficiente para levar os preços para cima também. Vale deu uma esticada, Vale não, perdão, Petrobras deu uma esticada, mas não tem força para continuar com a esticada. Itaúsa também virou aqui no gráfico diário, bateu nas bandas de Bollinger e está aí fazendo um movimento lateral. No gráfico semanal está em tendência de baixa, está baixista, DI- acima de DI+, né, mostrando aí que as forças vendedoras estão em maior número. Tá, vamos ver quando os preços encontrarem a média de 20, como que eles vão reagir, tá? O ideal seria que as bandas estivessem um pouco mais estreitas para haver uma chance maior dos preços empurrarem essa banda superior para cima. Tá? Talvez o papel ele entre num movimento lateral, né? Até porque o ADX está baixo, o DI mais e o DI- estão se tocando, né? Se fosse uma tendência de alta, se isso aqui fosse um pivô de alta de fôlego, né? Olha só, os preços vieram lá de baixo, fizeram um topo, caíram, aí eles fazem um fundo mais alto que o fundo anterior, volta a subir e rompe o topo. Tá? Nessa dinâmica, o DI- não era para ter encontrado o DI+. O DI+, já era para estar afastado e o ADX virado para cima. Tá? Então não é isso que a gente está vendo aqui em Itaúsa. Então não temos também força compradora que vai empurrar este papel para cima. Ambev está numa região de suporte, né? Já fez aqui um fundo, uma espécie de fundo duplo. E se perder R$ 14,35, tem potencial para poder cair ainda mais. Tá? O DI+ e o DI- se encontraram. O mercado está muito indeciso em relação à Ambev, né? As bandas bastante largadas. Acredito no movimento lateral, uma continuidade desse movimento lateral até um estreitamento maior dessas bandas, tá? E uma configuração melhor aí do que vai acontecer. Agora, se fosse para apostar numa ponta, eu apostaria na ponta vendedora, porque o DI- está bem acima do DI+, o ADX está subindo, mostrando que as forças vendedoras estão predominantes no papel. Então, eu acredito mais numa queda do que numa alta. B3 e SA3 saiu da região dos R$80 antes da pandemia para chegar na região dos R$10, né? Tentando ensaiar um pivô de alta. E aí vamos ver, temos que esperar corrigir. O ideal, eu sempre espero corrigir na média de 20, tá? Essa média amarela. Se ele bate na média de 8 e vai e sobe e tal, não, porque eu acho que compensa você montar uma posição, né, que tem um potencial maior. Então assim, se ele bate na média de 20 e volta a subir, a gente projeta esse pivô, esse grande pivôzão, tá? Quando ele bate na média de 8, não tem assim tanta força assim não, tá? No semanal ele ainda tem espaço para poder empurrar a banda de Bollinger. O DI+, o DI- acabaram se cruzando agora. Então assim, tem espaço ainda. Esse papel tem que mostrar. Ele não mostrou ainda a sua força, tá? A sua força compradora. A BID4 caiu hoje, BID11 também caiu, né? Depois de tocar a média de 20. Enfim, Banco Inter tá aí, uma queda. Magazine Luiza também caiu 7%. Magazine Luiza, olha só, é importante você esperar a confirmação da tendência de alta. A confirmação, ou seja, subiu, fez topo, aí tinha que fazer um fundo aqui na média de 20 e voltar a subir. Não foi o que fez. O que está acontecendo? O papel está em movimento lateral. Tem que esperar ele sair dessa região e mesmo assim tem que ficar de olho, porque ele pode, se ele subir, ele pode vir e bater na média de 20 do semanal para voltar a cair, até porque o DI- está bastante acima do DI+. Né? Então assim, no geral, a gente está olhando aqui os papéis, Itaú, por exemplo, YouTube, também tentou subir aqui e perdeu o fôlego, bateu na média de 20 do semanal e está segurando. Então você vê que os papéis ou eles estão andando de lado ou eles estão em tendência de baixa.
No semanal, a maioria dos papéis estão com força baixista. DI- está acima de DI+, tá? Então, o que aparece que o mercado ele caiu e ele está todo em consolidação, em movimento lateral que antecede uma retomada do movimento de queda, tá? Então, por isso, e eu volto a bater nesta tecla, tá? A bolsa caiu, eles tentaram dar uma subida. Para mim, esta alta aqui da bolsa, do Ibovespa, do índice futuro, é insustentável. Essa alta não reflete o que está acontecendo no mercado como um todo. Nós acabamos de fazer um raio-x aí, ó, nos principais papéis, e nós vemos que eles não estão com força compradora suficiente para entrar no timing de uma boa tendência de alta, tá? Então, para mim, essa alta é insustentável, até porque o mercado americano deu um respiro, mas né, este candle de hoje, muitos poderiam falar, isso aqui é fundo. Isso aqui é fundo, né? Nós já temos até um TSI, tática da sombra inferior, é um setup armado, compra acima. Não compensa porque as médias estão aqui em cima e o DI- e o ADX, meus amigos, está forte. A tendência de baixa está forte no SP500. E o SP500 tem uma correlação positiva com a bolsa brasileira. Então, tem que tomar muito cuidado. O viés está mais para baixista do que altista, tá? Então a bolsa como um todo está mais caindo do que subindo. Fora que eu falei, né, sobre a Rússia e a Ucrânia, tá? Estourar uma guerra aí, meus amigos. Isso vai refletir nas bolsas do mundo inteiro. A incerteza, o grau de incerteza, insegurança aumenta, né? Os riscos geopolíticos, né? Os nervos, né, de todos estão à flor da pele por conta da pandemia. Os números na pandemia estão só aumentando, né? Subestimaram a Omicron, essa nova variante aí, e ela já está fazendo seus efeitos, porque embora o nível de letalidade seja menor, ela debilita, né? O pessoal fica como se fosse sintomas de gripe e tal, e aí a pessoa tem que ficar em casa, né? Aí o pessoal não vai trabalhar, né? Os serviços públicos não funcionam e por aí vai, tá? Então as expectativas elas não são boas para a bolsa, tá? Quem está comprando aí e sem proteção, sem nada, e apostando aí que a bolsa vai entrar aí num time de alta, eu acho que vai estar redondamente enganado, tá? Grafistas.com.br é o nosso site, tá? Onde você assina o Grafistas Pro por R$ 49,90 e o Grafistas Master por R$ 129,90, onde você tem, além de tudo do Grafistas Pro, o treinamento gestor de carteira que está em andamento. Já estamos partindo para a quarta aula e já estamos terminando o primeiro módulo de setups. Nós vamos entrar no segundo módulo, que é de opções. E aí a gente vai aprender a fazer hedge, vai aprender a fazer alpha hedge, a lançar opções para poder ganhar dinheiro, receber o prêmio, né, para diminuir aquilo que a gente está pagando na put lá embaixo, tá? E aí nós vamos nos nossos encontros, começar também os nossos encontros mensais. Então fica a dica, tá? Porque a gente vai aprender muita coisa bacana. Eu vou ensinar aqui, ó, uma estratégia que eu faço para proteção e aposta. Ela serve tanto como proteção de carteira, né, como também uma forma de apostar tanto na queda quanto na alta, tá? Então eu vou mostrar e aí, né, em detalhes e tudo mais, ok? Então eu vou ficando por aqui hoje. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.